primeiros rascunhos não bastam. Para quem busca a excelência, é preciso focar nos pequenos detalhes, que fazem uma enorme diferença. Porque tudo se transforma quando a excelência dá o tom da sua vida. Conte com o apoio do BTG e invista na excelência que está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Olá a todos e a todas, eu sou Marina Felipe, repórter de SG da Exame, e hoje a gente vai conversar sobre o potencial econômico das favelas. Eu estou aqui no estúdio da Exame com o Bruno Desidério, ele é líder social da Gerando Falcões, e de casa está participando também a Gabriela Valente, que é empreendedora social e fundadora da Escola da Diarista. Bruno, Gabriela, obrigada pela participação. Prazer. Obrigada eu. Bom, acho que esse painel é fundamental quando a gente trata das questões ESG, como a gente vem falando aqui ao longo do mês. A gente trouxe agora aqui recentemente, 2, 3 meses atrás, uma reportagem de capa da revista falando sobre a importância da favela como desenvolvimento econômico do país. Gerando Falcões participou, Gabi participou e agora a gente retoma essa conversa aqui no formato de vídeo. Porque a gente está falando de uma população brasileira que consome 202 bilhões de reais ao ano, do que seria considerado um dos maiores estados do Brasil, se unindo aí todas as populações de favela. Então, queria começar com você, Bruno, a partir desses números que são gigantescos e que precisam ser olhados não só como números, mas principalmente como pessoas, como potencial econômico de inclusão. Como que a Gerando Falcões vem fazendo esse trabalho de inclusão social, inclusão produtiva e empoderamento econômico? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre as favelas, sobre a potência, é muito importante para a gente que tem essa luta, né? Uhum. Bom, a favela durante muito tempo foi tida como a margem, né? Tanto como poder econômico, como todas as coisas que você pudesse ter de inclusão. E a Gerando Falcões entende que a favela é uma potência. São mais de 14 mil favelas no país. Se a gente fosse pôr em números aí, teria mais favelados do que gaúcho, né? Se a gente for colocar na ponta da caneta. E não pode uma população desse tamanho ficar à margem sobre geração de renda, sobre se tornar produtivo. Então, o que a gente faz é desenvolver os moradores da favela, tirando eles desse limbo, dessa condição de só transferência de renda e de alguma forma qualificando, inserindo no mercado de trabalho, prototipando soluções de empreendedorismo para que eles possam se tornar produtivos e eficientes para o país. Você falou da questão de transferência de renda, como que isso tem acontecido e mais do que a transferência, a inclusão de fato, né? Durante muito tempo a gente mediu o país sobre condições de pobreza, sobre ter ou não ter dinheiro, né? E a gente sabe que é muito mais que isso. A pobreza ela é multidimensional, a gente acredita que não tem uma bala de prata, mas sem dúvida o nervo que mais dói do corpo humano é o bolso. Então, se a gente não potencializar essas pessoas, a gente construiu uma grande entrada do assistencialismo, da transferência de renda. Mas que a gente quer conseguir construir agora é essa ponte de saída, né? A transferência de renda, a gente sabe da importância, eu estou nas favelas todos os dias, a gente sabe o quanto ajuda, o quanto salva vidas. Mas eu sempre falo que a transferência de renda, o assistencialismo tem que ser o teto, tem que ser só aquele oxigênio. Mas para a pessoa, de fato, conseguir sair daquela situação e se tornar produtiva. Então, a gente construiu no nosso país uma entrada boa para a transferência de renda. O que a gente tem que construir agora é uma saída melhor dessa situação. E como que a Gerando Falcões vem fazendo esse trabalho? Eu sei que tem questões como Bazar, tem Favela dos Sonhos. Quais são essas iniciativas? Nós temos diversas iniciativas sociais que, de fato, potencializam aquela que já é a qualidade da pessoa. Um exemplo são as maras, né? A gente tem um bazar, um grande CD que a gente capta doações, chega nesse CD com mulheres que estão vindo do sistema carcerário. A gente ali garimpa aquelas roupas, lava, costura, deixa elas de uma forma que dá para ir de novo para o mercado. Nós colocamos o nosso bazar e também temos as maras, que são mulheres que estavam nesse limbo, mulheres que muitas vezes não têm onde deixar o filho, que não se achavam capazes. A gente qualifica elas, a gente entrega uma sacola com 80 peças de roupa semanalmente, e elas saem para a rua para vender, e todo o lucro é compartilhado entre a Gerando Falcões e essas mulheres, mas o que volta para nós é reinvestido no próprio projeto para que consigamos colocar mais mulheres ainda dentro do projeto. Legal.
E a gente está falando aqui da questão não só da produtividade, mas da questão de gênero, da questão de raça, e eu queria chamar a Gabi para participar dessa conversa. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Gabi, como que você tem puxado também outras mulheres a partir dessa inclusão com o olhar da faxina, da diarista, da escola da diarista? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e poder ter esse espaço de fala para trazer um pouco mais de luz de visibilidade para os negócios e empreendimentos das vilas. Eu moro em Porto Alegre e aqui somos, em média, falando de forma geral, um número aproximado de 500 mil empreendedores. E normalmente, quando se fala em empreendedor, raramente se destina esse olhar para a profissão que eu exerço, que é a de diarista. E eu sempre tive empatia pela profissão e entendo, sim, da importância e da relevância do nosso trabalho no mercado, no setor econômico, na circulação de dinheiro dentro e fora da vila. Aqui a gente chama de vila, as periferias e as favelas são as vilas. E quando eu tive o insight de poder levar para mais mulheres, né? Eu digo mulheres porque a grande maioria dos profissionais que exercem a profissão de diarista são mulheres, chefes de família. O número de homens é bem pequeno aqui. Então, quando eu tive o insight de poder levar para essas mulheres esse olhar, é para que elas entendam-se como profissionais, para elas entenderem a grandeza do trabalho delas, a grandeza do que elas entregam para a sociedade, que fazem parte da engrenagem, né? Do ir e vir de tantas famílias gaúchas. Então, a escola da diarista, ela vem para trazer valorização para a mulher como pessoa, para a profissão dentro da sociedade, para mostrar para as pessoas a importância do nosso trabalho, o valor dele como trabalho efetivo e o valor financeiro, o valor monetário, que é importante também salientar, né? Entender que não é qualquer um que faz, não é qualquer valor que paga, e cortar essa corrente que ainda está ligada à profissão de forma escravocrata, onde um prato de comida pagava o que se fazia dentro de uma casa. E hoje não é assim, existem recursos tecnológicos, equipamentos, produtos que otimizam esse trabalho e tu tem que ter conhecimento para poder executar. Então essa é a ideia da escola da diarista, levar a profissionalização para um trabalho que já é executado de uma forma ainda muito arcaica, mas não vai terminar, ele vai seguir existindo, e se é para seguir existindo, que seja como profissão, que seja como empreendedorismo, que seja ganhando dinheiro. E eu falo sempre que a escola da diarista é uma forma da gente ganhar dinheiro juntas. Eu vi dentro da profissão a mudança de chave da minha vida, financeira inclusive, e hoje poder, com muito orgulho, servir de inspiração para outras mulheres que exercem isso também, e mostrar para elas que dá para ganhar dinheiro, que dá para transformar o ecossistema dentro da periferia que elas moram. A grande maioria mora nas periferias, né? É histórico que quem executa o trabalho de prestação de serviço doméstico são mulheres pretas, mulheres de periferia, chefes de família, como eu mencionei. Então, mostrar que sim, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, a gente tem que aprender a vender o nosso peixe, a gente tem que transformar definitivamente a profissão, o trabalho da diarista em profissão. E não dá para a gente não falar agora da questão do Rio Grande do Sul, com as questões de enchentes, de tragédia, tudo isso que você está passando por aí. Eu tenho visto nas suas redes sociais, Gabi, como você está correndo todos os dias para ajudar as famílias de diversas formas, inclusive com a sua profissão, né? Conta pra gente um pouco do projeto que você lançou agora nesse momento e como que isso pode impactar todas essas mulheres que você comentou. Perfeito. Enfim, todo mundo sabe, a gente está há 23, 24 dias, né? O estado está estagnado e isolado do resto do país por causa das enchentes. E, obviamente, não teve quem não foi afetado, seja de forma direta ou indireta. E estudos feitos internamente aqui mostram que a grande maioria dos afetados são os mais pobres, né? São as pessoas que estão à margem das cidades. Eu moro num bairro de periferia, né? E aqui, obviamente, quando a água entra na casa, tu não tem mais casa. É uma casa com uma estrutura de madeira e não é limpa se a vida volta, né? Precisa-se de um novo lar. E, da mesma forma, o empreendedorismo de periferia foi afetado de uma forma mais pungente, infelizmente. Num bairro mais central, a água ela já foi retirada, existe uma comoção social, uma comoção nas redes para reestruturar esse negócio.
Mas, na contrapartida, tem bairros aqui na cidade que estão debaixo d'água há 20 dias. E como está esse empreendedor que está com o seu negócio parado há 20 dias? Né? Como ele volta, como ele se reergue? Então, isso também acontece para nós diaristas. Nosso trabalho parou. Nosso trabalho parou porque os nossos clientes são as pessoas que também sofreram com a enchente. E como essa diarista se reestrutura? E a gente só quer o óbvio, a gente só quer voltar a trabalhar, a gente só quer restaurar a nossa dignidade como profissional. O projeto do Movimento Ajuda Diarista é trazer esse olhar empático para as profissionais, né? Muitas estão em abrigos e não tem nenhuma casa nesse momento para ter para onde voltar. E como voltar a trabalhar? Como voltar a gerir renda para dentro da sua casa para pensar em reconstruir a sua vida de novo? Elas estão sozinhas, mas isso que eu já venho fazendo há muito tempo, ela ganhou um motivador maior. A minha casa ela não foi atingida, né? Os meus filhos estão bem, está tudo certo, graças a Deus, mas eu tenho esse olhar de, e se fosse comigo, como eu agiria, como eu ia querer que as pessoas olhassem para mim, com que olhar eu ia querer? De pena? Não, de tô contigo e vamos, tu não tá sozinha. O movimento ele tá aí para isso, né? Ele vai gerar impacto direto nas próprias famílias, ele vai ajudar a movimentar a economia, porque essa diarista voltando a trabalhar, voltando até a sua renda, ela ajuda a movimentar a economia, que é o que o Estado precisa para se reerguer nesse momento, né? Ela restaura a dignidade. O movimento ele busca trazer esse auxílio momentâneo, não é só um band-aid, não é só agora, mas é algo que vai reverberar a longo prazo, para que ela consiga ter nesse primeiro momento, alimento para si, para suas famílias, né? Ter os equipamentos que se perderam na enchente e poder ter, junto com a escola da diarista, um novo conhecimento e trazer para essa diarista que não enxergava com esse olhar empreendedor o que ela faz, trazer isso, né? Trazer a educação financeira. É muito importante no momento de crise a gente ter essa administração do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. E essa é uma demanda do empreendedor de vila, né? Controlar o seu dinheiro, separar o dinheiro que é da empresa, o que é seu, fazer uma reserva de oportunidade ou de emergência. Isso não acontece. E ninguém imaginou que isso fosse estar acontecendo aqui. Depois da Covid, quem é que jamais imaginou vai ter alguma catástrofe que vai parar a vida do Estado por 1 mês, 2, 3. Ninguém jamais imaginou que isso fosse acontecer. Então a gente não tem que ter essa reserva de dinheiro pensando apenas em coisas negativas, mas em oportunidades também. Vai aparecer um curso, eu tenho como investir. Um equipamento que eu preciso para o meu negócio, eu tenho como investir, porque eu tenho esse dinheiro, porque eu tenho essa reserva. Então também quero trabalhar muito com essas mulheres com uma oportunidade de conhecimento gratuita, para que elas entendam realmente do que a gente está falando. Elas sim são donas do próprio negócio delas. Quando elas são diaristas, são donas do ir e vir delas, elas coordenam esse negócio. Mas tem que fazer isso de forma inteligente, né, de forma responsável, para que elas não pereçam em momentos como esses que a gente está vivendo. E tem um ponto muito interessante do que você trouxe, Gabi, e que o Bruno trouxe também, que é justamente a questão do longo prazo. Como que vocês têm olhado para que as empresas, as organizações, quem está junto com a Gerando Falcões, saia do assistencialismo imediato mesmo e tenha projetos mais perenes, tenha um resultado de impacto social de fato? Esse é o intuito, né? Que a gente pare de olhar o hoje, que é importante, mas que a gente olhe a saída nessa situação. Porque senão daqui 20 anos nós vamos estar no mesmo lugar falando dos mesmos problemas e das mesmas dificuldades. A gente entende que a favela é um polo produtivo, mas ela tem que ser vista como tal. Então, quando você pensar em favelas e periferias, tem que pensar em pessoas que são, sim, dedicadas, que querem se qualificar, que querem estar no mercado de trabalho. E para isso acontecer, a gente trabalha muito com a inteligência emocional dentro das favelas, desbloqueando, tirando essas crenças limitantes e fazendo também com os grandes centros, as pessoas, os empresários, enxerguem a favela a partir desse momento. Quando nós estamos no município de Ferraz de Vasconcelos, fazendo diversas ações na Favela dos Sonhos, que é a favela 3D da Gerando Falcões, e um dos nossos programas lá é de geração de renda. A gente assinou um pacto de inclusão econômica com o município, com 15 empresas, que olham para as favelas e nos dão vagas de emprego para que esses moradores possam acessar e sair dessa estagnação, né, de transferência de renda.
Então, eu acho que o grande desafio é isso, é como pensar isso para longo prazo. Que tem fome tem que comer, é emergencial. Mas a gente não pode só ficar alimentando, a gente tem que ensinar a pescar, a gente tem que ensinar as pessoas que elas podem sim se tornar produtivas e elas mesmas conseguirem sustentar a própria casa, trazer recursos, principalmente as mulheres que sofrem muito dentro das favelas com a situação financeira, de dependência, às vezes do marido ou de algum outro membro da família. Então, o grande desafio é esse, é convocar todo mundo para essa luta. E uma das questões, Bruno, que você trouxe é essa questão do treinamento. Mas o treinamento pelo treinamento, ele é suficiente? As pessoas têm disponibilidade de estar nesses treinamentos? Como que isso tem acontecido? Nós construímos trilhas individuais para cada família e para cada membro da família. O que resolve para você não resolve para mim. Então a gente tem que parar também de olhar e pensar assim, vamos criar uma coisa que vai servir para todos os favelados. Não vai acontecer isso. Cada pessoa é um ser humano único. Então, às vezes aquela mulher, aquele homem tem uma qualidade que a gente não está enxergando, a gente tem que enxergar. Às vezes é um pedreiro, é uma diarista, é um pintor, é um eletricista, mas eu não posso criar uma coisa que seja genérica. Tem que ser individualizada. Porque, como eu disse, a pobreza ela é multidimensional. Ela afeta cada um de uma forma diferente. Então, as sequelas que ela gera, as entraves que ela gera, é diferente em cada ser humano. Então, nosso papel é fazer com que as pessoas sejam vistas únicas, especiais, sabe? Que não seja mais, olha os pobres, olha os favelados. Mas sim, olha aquela pessoa, olha o potencial do João, olha o potencial da Maria. Vamos fazer com que ele saia dessa situação. E acho que uma coisa muito importante que você falou agora é justamente a palavra favelado, né? A gente trouxe muito nessa última reportagem a questão do IBGE reconhecer a palavra favela, o uso da palavra favela. Por que é tão importante esse reconhecimento do termo, da existência, dos espaços, para pensar em empoderamento econômico do país? Esse é um princípio, a gente tem que parar de gourmetizar, né? De deixar tudo bonitinho, que não é. Favela. A favela, mas também tem que ser entendida como potência, como um polo produtivo. A gente tem que parar de associar o nome favela com escassez, com violência, mas sim como um polo produtivo. O termo favela é um patrimônio do nosso país. Onde você vai lá fora, as pessoas reconhecem como favela. E aqui muitas vezes a gente quer esconder isso. E quando mais você esconde, mais as pessoas param de ser vistas, né? Então, quando a gente começou a Girando Falcões, há 12 anos atrás, o nosso intuito era levar acesso ao esporte e cultura. Eu sou ex-atleta profissional de futebol e futebol foi a ferramenta que Deus escolheu para mudar a minha vida. Mas a gente entendeu que nem todos os meninos e meninas iriam virar jogador ou virar ator, alguma coisa nesse sentido. Então a gente decidiu qualificar, decidiu ensinar a empreender, a colocar no mercado de trabalho real que essas pessoas podem alcançar. E hoje nós temos um trabalho incrível dentro das favelas de geração de renda, de tirar de fato as famílias desse nível da escassez. Na favela dos Sonhos, por exemplo, a favela que eu atuo diretamente, quando a gente chegou lá, a gente tinha 72% de taxa de desemprego. Com muita luta, com muitos parceiros que nos ajudaram, com esse pacto de inclusão econômica, a gente chegou a fazer com que a fila ficasse em 5% de desemprego. Foram mais de 170 famílias empregadas que deixaram de ser improdutivas e passaram a gerar renda. Então, o trabalho é sistêmico, sabe? Como que foi possível mudar tanto essa taxa? Com a ajuda do poder público, com a ajuda do primeiro setor, com a ajuda de todo mundo que quis olhar para isso e com essa nossa forma de fazer, de dentro para fora, de baixo para cima. Então, eu sou um empreendedor social, mas eu não fico sentado na minha sala do ar-condicionado tentando produzir solução. Eu estou lá com eles, estou prototipando com eles. Então, tudo a gente faz oficina de participação social. Tudo que a gente vai levar para a favela, a gente pergunta se é isso que eles querem, porque a gente gera interesse. Não adianta eu criar uma coisa e despejar lá, que não vai ter a comoção, não vai ter o engajamento. Agora, quando você cria junto, você é dono, você tem propriedade daquilo. Um exemplo, a gente revitalizou uma favela inteira. Como que a gente revitalizava? A gente contratava, sim, o construtor, mas o construtor tinha que contratar os pedreiros da própria favela, tinha que contratar as mulheres da própria favela. Então você gira a economia local, você traz potência para a favela e você desbloqueia aquela família daquele lugar de só doação, daquele lugar de eu não posso. O Paulo Rogério, que é um empreendedor social também da Bahia, não sei se você conhece, ele fala muito dessa questão
ele estudou nos Estados Unidos e traz essa questão de como a população negra americana compra das próprias pessoas negras, quanto que isso não acontece ainda no Brasil, né? Teve uma transformação cultural quando você fala para o cara que ele precisa contratar alguém que está ali do lado dele? Como que é esse processo? Com certeza, porque você gera um valor que é inestimável, né? Porque você gira a economia local, por exemplo, na pandemia mesmo, que foi citado. A gente fez aqui no nosso cartão Cesta Básica Digital. A gente entregava um cartão para as famílias com R$ 150 durante 3 meses para ela poder se alimentar. E uma das coisas que a gente pedia era compra do pequeno, porque o pequeno é o empregador do pai do nosso outro aluno. Então você faz girar aquela economia local e faz com que a riqueza circule ali e não vá só para fora. Então, quando a gente ajuda alguma família a empreender, a gente comunica a favela inteira que tem mais uma família empreendendo, que agora ela presta esse serviço. Que às vezes vai buscar uma coisa lá fora que tem aqui dentro. E você qualifica. Então, exemplo, a gente qualificou, acho que 10 pessoas em fazer pavimentação, aqueles com broquete. E depois, com essa qualificação, eles aprenderam na favela deles, eles arrumaram a favela deles e depois eles conseguiram se inserir no mercado através dessa qualificação. Então você faz um giro de economia local e de conhecimento que não tem como a gente mensurar. Eu queria trazer a Gabi de novo para comentar 2 pontos aqui que a gente falou, que a Gabi também trouxe na fala e acho que é legal reforçar. Essa questão da economia dentro da própria favela, da vila, como você chama, Gabi, e também a questão do empoderamento das pessoas no sentido de ter essa consciência da questão financeira, de como administrar o dinheiro, da questão emocional que você comentou anteriormente, como juntar todos esses aspectos e como que você tem feito isso para as mulheres que trabalham aí com você na Escola da Diarista. Perfeito. A estrutura dos negócios, dos empreendimentos da vila, eles funcionam de uma forma diferente, porque normalmente a gente não tem aquele recurso base ou alguém disposto a investir no teu negócio, ou nasce uma ideia, nasce um empreendedor com um aporte de 3 zeros, né? Então aqui a coragem para se manter de pé, a criatividade, ela é o que faz o negócio se manter. Então foge de tudo isso a parte do cuidado com a grana, né? Porque tu não tem, às vezes tu pega um emprestado com alguém, ou tu tira de algum dinheiro, tu pede demissão do teu emprego, pega essa rescisão para iniciar o teu negócio, tu não tem um cuidado e um controle com esse dinheiro. E na hora de situações como essa que a gente está vivendo aqui, isso faz toda a diferença, esse conhecimento, né, esse cuidado com a grana, e é isso, uma coisa que eu trabalho muito aqui. O circular dinheiro é um movimento que, aqui na Restinga, é um bairro muito populoso, né? Estou falando de um bairro de mais de 150 mil moradores. E existe um movimento interno muito forte de compre do empreendedor do teu bairro, para poder fazer, não precisa ir ao centro buscar uma roupa que tem aqui, comprar um bolo de uma confeitaria de outro bairro, se tem confeiteiras maravilhosas aqui, buscar serviços de forma geral que tu tem aqui dentro. A ideia é sempre fazer movimentar essa economia e circular esse dinheiro aqui dentro, mas que o empreendedor também entenda, em contrapartida, a importância dele manter esse negócio dele de forma saudável, para não cair em derrocada numa situação atípica como a da enchente que está assolando o nosso estado. Eu acho muito importante essa questão da educação financeira, porque não é algo que nos é trazido, né? A gente empreende, como eu falei, na coragem, a gente empreende na intuição, na criatividade, e vai muito pelo instinto. E muitas vezes os negócios de vila ainda eles funcionam de uma maneira mais simplista. Eu tenho um caderninho que eu anoto, agendinha, né? um contato no celular, uma coisa assim que não é tão profissional. E é importante esse olhar para te conseguir crescer como negócio, para te conseguir ampliar as tuas redes, as tuas conexões, para, de repente, trazer essa confiança que quem pode botar um dinheiro não tem no negócio. A gente fala muito essa questão aqui. A CUFA, ela conseguiu com a Expo Favela, a qual eu tive a honra de fazer parte no final do ano passado, de trazer esse olhar e mostrar, são negócios como qualquer outro, né? São pessoas responsáveis, pessoas que têm as suas famílias para manter, pessoas que querem trazer esse olhar para os seus ambientes, para as suas vilas, e, enfim, teve empreendedores de todo o estado participando. Eles só precisam que tu, investidor, banco e afim, confie
né? Olhe para esse empreendedor e com a mesma facilidade com que existem aportes financeiros para empreendimentos de fora da vila, que esse aporte também chegue à nossa mão, né? Eu, no meu caso, quero muito poder ter um espaço físico da Escola da Diarista, um espaço de acolhimento, onde essa mulher, dentro daquela roda, vai poder trazer as experiências positivas ou não, que pertencem à nossa profissão, e às vezes ela não tem com quem compartilhar. As nossas aulas são muito sobre conversas também, né? Ela está entre meio de mulheres que também passam por situações que ela também passa, e ela consegue ali trazer, compartilhar essa situação. Então, eu preciso de um investimento para poder tirar essa escola física do papel. E é difícil, sabe? Então, a gente tem que trabalhar muito mais, mostrar o nosso potencial muito mais para fazer, como ele disse, mostrar que a gente é potência, mostrar que a gente tem capacidade de gerir um negócio sustentável de forma a reverberar positivamente no ambiente que a gente vive, servir de exemplo para outros empreendedores e mostrar que dá para fazer certo. A pergunta de milhões, eu acho que ninguém tem a resposta, mas o que que falta para esse investimento chegar? A gente não tem essa resposta, não é uma pergunta simples de Porque a gente está falando, né, de potência, É. de negócios cada vez mais profissionais, com esse entendimento da educação financeira, emocional, que tem uma resiliência imensa quando a gente olha por diversas questões Eu acho que e o desafio continua, né? Qual que é a percepção de vocês em relação a é isso? um pouco cultural, né? Mas com o nosso trabalho a gente está tentando destravar isso. Por exemplo, a gente empregou um rapaz na Favela dos Sonhos, 26 anos, ele nunca tinha trabalhado. E quando a gente foi fazer esse trabalho de inteligência emocional com ele, para preparar ele para o mercado de trabalho, a gente explicou para ele quais são os deveres e os direitos de um colaborador de uma empresa. E ele foi para essa empresa e ele já está lá há quase 2 anos e ele é o melhor funcionário da empresa. Então ele chega antes, ele sai depois, o patrão dele está pagando um curso para ele se especializar, ele está estudando, voltou a fazer a EJA, então ele estuda à noite, a mulher está trabalhando, a filha está na creche. Então, esses exemplos positivos que vão cada vez mais convencendo esses empresários a olhar para a favela. Então, essa é uma empresa que sempre nos proporciona vagas, porque ela entendeu esse potencial. Então, eu acho que é uma coisa cultural que a gente não vai quebrar do dia para a noite. Mas o nosso trabalho é fazer com que a próxima geração esteja mais perto da solução de erradicar a pobreza do que nós, né? A Gerando Falcões, a gente tem um dilema que a gente quer mandar a pobreza da favela para o museu. A gente tem um ditado, né? Que a gente quer mandar a pobreza da favela para o museu antes de Marte ser colonizada. E a gente entende que pode ser uma utopia, mas a gente acredita nisso. E quando eu comecei a Gerando Falcões, o fundador Edu, quando ele me chamou, ele falou assim, irmão, vamos mudar o mundo? E eu falei para ele assim, mano, como a gente vai mudar o mundo? E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo e mexe até hoje. Ele falou, talvez a gente não mude o mundo, mas todo dia vamos mudar o mundo de alguém. E quando a gente fala de mudar o mundo de alguém, não é mudar o mundo só do favelado. É mudar o mundo das pessoas também, do primeiro setor, do segundo setor, para que eles olhem diferente o favelado. Então, esses exemplos, essa mobilização, pessoas com essa potência como ela que está no Rio Grande do Sul fazendo e colocando a cara, a gente aqui, a gente se unir e com certeza algum dia isso vai ser quebrado. Mas eu não entendo que tem uma bala de prata. Eu acho que tem pequenas respostas que vão convencendo e vão transformando. Mas não existe uma resposta única. Gabi? Concordo com o que ele disse. É uma questão cultural de que o preto, o pobre da favela não sabe gerir dinheiro, não vai saber gerir o seu negócio, né? O quão confiável é depositar um valor, o quanto é viável eu colocar o meu dinheiro neste negócio. Aqui, em meio a esse caos, a gente está com um movimento de limpeza solidária, né? Porque eu me coloco definitivamente, esse é o meu trabalho, sempre foi, né, olhar para o outro com um olhar empático, e se fosse eu. Então, eu tenho outras diaristas, alunas, amigas, que estamos no movimento de limpeza solidária. Para quem não tem condições, uma limpeza pós-enchente é cara, né? E a pessoa poder ver o lar dela limpo dá aquela esperança de posso pensar no que fazer a partir de agora. E eu busco, dentro disso, apoio para equipamento, para deslocamento.
e, na contrapartida, outras pessoas conseguem esse olhar, conseguem investimento para fazer a mesma coisa, porque elas estão fora da vila, elas não moram aqui, né? O intuito é positivo, é bom e é para ajudar, mas por que não olhar com essa mesma facilidade de assinar o cheque para outros negócios? Aqui dentro da Restinga, tem uma amiga minha, a Carol, né? Ela trabalha com arquitetura popular. E ela mora aqui, e ela entende a realidade de quem quer apenas água, esgoto e um banheiro decente dentro da sua casa. E ela busca, sabe, esse apoio há muito tempo para poder isso, mas outras pessoas fazem a mesma coisa fora da favela e têm aportes milionários. Essa falta de confiança é cultural, exatamente como ele falou. Então eu também concordo que não tem... se alguém descobrir antes o segredo para fazer com que investidores, bancos e afins olhem para nós e enxerguem um potencial que a gente sabe que a gente tem, que a gente só precisa desse voto de confiança para dar o salto e ir para o próximo passo, por favor, venha nos contar. E eu acredito que é muito fácil olhar o problema de fora, sentado na cadeira, na arquibancada, né? Tem que ter coragem para estar dentro, exatamente como a Gerando Falcões faz, como a CUFA faz, como outras empresas têm feito, de se inserir dentro da favela e entender realmente o que acontece aqui dentro. As demandas são diferentes, são individuais, exatamente como ele falou. Não é todo mundo põe no saco, dá um rancho para cada um e eu fiz o meu papel. Não funciona assim. A gente realmente quer a oportunidade de mostrar o potencial do nosso trabalho como pessoa, como profissional, em diversos setores, em diversas oportunidades de trabalho, de prestação de serviço e de venda de produtos, enfim. Mas é difícil. A gente tem que se manter sempre muito resiliente e desconstruir dentro da gente mesmo será que eu sou capaz o suficiente? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu dou conta? Sim, a gente dá conta, a gente é capaz, né? A gente tem esse histórico de empreender, mesmo antes da palavra empreender estar inserida dentro disso. A minha mãe empreendia, né? Quantas mães conseguem administrar o valor de um salário mínimo numa família para 8 pessoas e ninguém fica destapado? Todo mundo consegue se manter. É difícil, mas consegue. Então, a gente consegue dar conta, a gente consegue administrar os nossos negócios, a gente realmente só precisa desse novo olhar sobre o que a gente faz e desmistificar isso de coitadinho de quem mora lá, né? Não somos pessoas, somos potências, somos potências em construção e queremos que a próxima geração consiga ter realmente muito mais facilidades para levar isso adiante do que a gente vem tendo. Bom, e vocês que são os porta-vozes do tema, que acho que podem falar muito melhor do que eu, né? Mas o que eu tenho aprendido cada vez mais com todas essas conversas também é a questão da humildade mesmo, né? Assim, de ir até o líder comunitário, de ouvir quem tá aí convivendo, as ideias, etc. Eu lembro muito de uma fonte que falou assim, a gente pensou em comprar um equipamento, a pessoa me disse que precisava de um muro. Então, é fazer junto, né? Acho que não é chegar com investimento também, a gente tem esse dinheiro, vai botar aqui porque é bom para nossa marca e acabou, vamos embora, né? Acho que vocês podem dizer se esse raciocínio está correto, mas pelo que eu estou entendendo é isso também, certo? Com certeza. Tirar aquela visão do que o favelado está sempre assim pedindo e colocar o favelado empoderado, querendo mostrar o seu potencial. Um exemplo do nosso projeto das Maras, acho que já passamos de 15 mil mulheres. E quando a gente conversa com elas, são destravas que aconteceram na mente que não dá nem para explicar. Então, às vezes, aquela mulher que nunca tinha gerado o seu próprio dinheiro, a sua riqueza pessoal. E ela entende que pode. Então, mais que o dinheiro, a gente tem testemunho de mulheres que estão saindo da depressão, que estão conseguindo sair desse lugar de que não poderia fazer nada, e agora elas entendem que ela pode. Então, existe esse olhar de quem está de fora e também a gente, como nós que já superamos a pobreza de alguma forma, ajudar com que essas mulheres também consigam superar. Então, o nosso intuito é atingir milhares de mulheres ainda com o programa das Maras e fazer com que isso seja uma saída da pobreza e desse lugar de olhar de coitada, de aquele olhar de peninha, com pena dela. Então, eram mulheres que geralmente estariam no sinal, no semáforo, pedindo dinheiro com os filhos, e hoje elas estão empreendendo, batendo na porta, oferecendo um produto, sabe? Então, é dignidade.
A gente tem relatos de jovens, uma jovem lá da favela, que ela não queria mais sair para pedir no farol com a mãe, porque ela já estava mocinha, ela não queria mais. E essa cola de oportunidade das Maras trouxe para ela uma dignidade de empreender, e não mais só de pedir. Então, é cultural, a gente está trabalhando para que isso pare, que isso não aconteça mais, e programas como o seu é muito importante para a gente. Que isso, Porque pra mais- gente que é importante vocês mais- estarem aqui e compartilhar tudo isso. Mais pessoas conseguem ver, conseguem enxergar e conseguem nos ver como potência, e não como pobres coitados. É esse olhar que a gente quer transformar. E aí eu queria pegar essa ideia de potência para pedir uma fala final de cada um de vocês. A gente passou essa conversa super rápido e a gente já está encerrando, então eu queria trazer um pouco desse geral. E Gabi, também aproveitar para trazer a questão do Rio Grande do Sul, né? A gente falou aí de doações, mas as coisas vão continuar por um tempo. Como é que a gente pode encerrar aqui pensando nesse olhar também? Parece que ontem, numa conversa, quando a água baixar, tudo vai ficar bem. Infelizmente, são muitas as camadas, né, de tudo que está acontecendo aqui. Tem a água baixar, tem a chuva diminuir, tem a reestruturação das famílias, tem o fator psicológico, que eu acho que não tem quem não foi afetado, quem conhece alguém que perdeu tudo, um vizinho, um amigo, um parente, e as pessoas estão numa corrente de solidariedade muito bonita. O Brasil todo ontem teve, né, um evento esportivo onde buscou se trazer esse olhar, buscar doações, mas muito mais do que as doações, eu acredito que realmente entender o que está acontecendo aqui, ser solidário de uma forma real, não apenas fazer o Pix e fiz a minha parte com o Rio Grande do Sul, né? É comprar daquela marca. A gente tem falado muito sobre isso, o Sebrae tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido, e eu sou muito feliz em ser ponte para que não aconteça isso que tu mencionou, inclusive, de vou ali construir um muro e cumprir meu papel social e fiz a minha parte, sendo que a pessoa não queria aquilo, a importância para ela naquele momento, a demanda dela era outra, e só quem está aqui dentro entende a demanda que é necessária naquele momento, né? Então, botar de protagonista as pessoas que moram aqui dentro. Então, é comprar do pequeno, é não cancelar os seus pedidos feitos aqui, entender que o correio está com uma outra demanda e que vai ficar difícil, mas entender que aquele sinal que tu pagou do teu pedido, do teu produto, é importante para aquela pessoa se manter nesse momento, né? A empatia como base verdadeira para a gente conseguir se reerguer aqui. Eu sigo aqui e não sigo sozinha, porque não tem como haver transformação nesse momento de forma solitária. Sigo com uma rede maravilhosa de homens e mulheres, né, fazendo as limpezas voluntárias, movimentando, indo nos abrigos, entendendo as demandas de mulheres que executam a profissão de faxina, para entender onde eu posso verdadeiramente ajudar de forma individual na demanda de cada uma, quem tem bebê, quem mora longe, quem mora perto, quem perdeu tudo, quem não perdeu quase tudo, entender a demanda individual de cada uma e realmente estar junto e estar próximo para poder trazer uma solução de verdade para aquela pessoa. Então, refazendo a fala dele, a importância de espaços como esse que a revista Exame e que tu, na tua pessoa, Marina, está nos dando, a oportunidade de estar na revista e falar do que a gente faz e trazer esse olhar de empresário, esse olhar de negócio, é muito importante para que as pessoas realmente consigam mudar a perspectiva que tem sobre quem executa o trabalho, sobre a pessoa, sobre o negócio dela dentro das vilas. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade novamente e peço, é isso, né? Um olhar de empatia para quem mora aqui, um olhar profundo para entender que, infelizmente, essa nossa situação ela vai longe, mas se todo mundo se abraçar de verdade, se todo mundo se unir, se todo mundo puder compartilhar de si verdadeiramente, a gente consegue sair dessa. Bruno? Bom, combater a pobreza é uma missão que Deus colocou na minha vida, e falar sobre isso é um propósito que eu tenho para que mais pessoas se engajem nessa luta, né? Uhum. E sempre quando eu tenho a oportunidade, eu sempre falo que ninguém tem tão pouco que não pode compartilhar. Só que eu entendo também muitas vezes a resistência, às vezes entender aonde você vai ajudar, se é um lugar sério,
mas que nós da Gerando Falcões somos um ecossistema de transformação social com mais de 2.000 líderes espalhados pelo país. Então, para quem entende que não tem tão pouco que pode compartilhar, existem muitas pessoas sérias, com a mão na massa, dentro das favelas, todos os dias, buscando oportunidades e essa transformação social. Eu brinco, mas é uma brincadeira que não é tão brincadeira, que todo líder social como nós, temos que ter 3 qualidades, e 2 já nascem com a gente, que é coragem, a gente tem que ter coragem para estar onde a gente está, e a outra é amor, porque a gente não está lidando com alguma matéria-prima que é substituível, a gente dá com vidas. Mas a terceira coisa é profundo conhecimento técnico, e isso a gente tem adquirido com o tempo, e a gente tem conseguido fazer coisas incríveis. Então você que tem vontade de ajudar, que não sabe como ajudar, procure uma organização séria, que talvez aquilo que não serve mais para você pode ser a solução para a vida de muita gente. E nós que estamos na ponta, precisamos sim desse olhar, da doação, não só de dinheiro, mas também de oportunidade, que é o que mais nós precisamos. Então, ninguém tem tão pouco que não pode compartilhar. Se você tem o desejo de ajudar, com certeza tem alguém perto de você que está fazendo um trabalho sério, que não está sendo visto, e que você pode ser a diferença na vida dessa organização e dessas pessoas. Ótimo. Gente, muito obrigada. Gabi, que está aí no Rio Grande do Sul, Bruno, que está aqui no estúdio, vocês que ficaram com a gente até o final. Hoje eu recebi aqui o Bruno Desidério da Gerando Falcões, a Gabriela Valente da Escola da Diarista. A gente falou sobre empreendedorismo e o potencial econômico das favelas. Esse é apenas um dos painéis que a gente está transmitindo aqui ao longo do mês. Então, muito obrigada pela sua audiência e fica com a gente para a próxima.